Muito bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, dia 3 de abril de 2022, com as bênçãos de Deus, amparo do alto, vamos dando início ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esse momento tão salutar em nossas vidas, como diz nosso amigo Beto, são encontros inesquecíveis. Então, saudamos a todos com um abraço fraterno, no desejo aí de que cada um de nós possa hoje, nesta manhã belíssima, aprender um tantinho mais desse oceano de bênçãos que é o Evangelho do Cristo. Pedirei ao nosso irmão Evaldo para ler a nossa mensagem de abertura. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra para ficar melhor. Vocês conseguem ver bem? Quer que aumente mais? É bom. Tem que aumentar, tá pequeno. É porque eu acho que eu compartilhei de outra forma, mas acho que... Melhorou. Tá bom? Tá me ouvindo, Sandro? Estamos, meu irmão. Deixa eu só Ótimo. interromper o áudio aqui, a musiquinha de fundo. Opa! Muito bem. Pronto, Evaldo. Pode Pronto. iniciar, por gentileza, irmão. Pois não. Bom dia a todos. Gratidão por mais esta oportunidade de participar deste encontro com nossos irmãos, com a espiritualidade. E vamos à leitura da mensagem do livro Vinho de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Levantai os olhos. Oi? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus, João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume nem simplesmente à continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos acontecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais da terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela leitura da mensagem. Irmãos e irmãs, neste momento em que a espiritualidade nos preparou, esse banquete espiritual que vamos compartilhar, que já estamos compartilhando, melhor dizendo, agradeçamos a Deus, nosso Pai Celestial, por esta bendita oportunidade que Ele nos dá nesta manhã. Que os benfeitores espirituais, mentores do Grupo Espírita Francisco de Assis, possam nos envolver, nos intuir, nos inspirar em entendimento do objeto proposto para o nosso estudo e as nossas reflexões desta manhã. Que o amor do Cristo possa alcançar toda a humanidade. Que esse sentimento de caridade, de fraternidade, de solidariedade do Divino Amigo para conosco possa ser alcançado em todos os corações, em especial aqueles que ainda não conhecem o nosso amigo querido. Assim, Jesus, certo de que o Senhor está conosco entre nós, nos amparando e nos inspirando, é que lhe pedimos, Senhor, que permaneça sendo o nosso norte verdadeiro, a nossa maior inspiração, para que os nossos dias se tornem, Senhor, mais amenos e mais felizes em teu santo nome. Se conosco, mestre e amigo, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então passo a palavra para o nosso irmão Lenilson. Ficou de fazer a leitura do item 42 do capítulo 28. Na semana passada eu não tive a oportunidade de participar, mas aí eu dei assisti, né, melhor dizendo, o vídeo e constatei que ficou você, né, Lenilson, para fazer a leitura hoje. Então, desde já agradeço. E aos amigos que chegaram agora há pouquinho, sejam todos bem-vindos. Muito bom, gente. Muito bom dia a todos. É sempre essa alegria que vai se renovando dentro de nós. Na verdade, a gente não consegue ver as transformações que ocorrem, né? Quando a gente se conecta a esse ambiente do Evangelho, o que ele faz conosco, né? O que mexe em nosso íntimo e como transforma, assim, todo o ambiente de nossa casa, né? Então, assim, é uma escolha assim, muito importante que todas as vezes que a gente puder fazer esse movimento, a gente só está colaborando conosco mesmo, né? Então, continuando aqui no nosso Evangelho, nós estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje nós vamos iniciar a prece pelos outros, não é isso? Porque da mesma forma que a gente deve orar por si, mas também sentir a ambiência, né? As necessidades que estão aí ao nosso derredor. E hoje prece para alguém que se encontra em aflição. Então, para a gente fazer assim, um movimento assim bem real, vamos pensar nas pessoas que hoje a gente identifica que estão nesse momento de aflição, né? Com essas lutas todas que se multiplicam aí em nossa vida, e vamos nos conectar a essa pessoa, porque toda a vibração que a gente coloca nesse momento também vai poder envolver, né, essa nossa irmã, esse nosso irmão, nessas lutas que ela está vivendo. Prefácio. Se é para o bem do aflito, que sua prova siga seu curso, não será abreviada por nosso pedido. No entanto, seria impiedade desencorajar-se porque o pedido não é ouvido. Além disso, a despeito de cessar-se a prova, é possível esperar a obtenção de algum outro consolo que lhe atenuaria a amargura. O que realmente é útil para quem está sofrendo é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele suporta não lhe traz proveito, porque será obrigado a recomeçar a prova.
Portanto, é sobretudo com esse objetivo que se deve dirigir os esforços, seja chamando os bons espíritos em seu socorro, seja levando a própria moral do aflito, através de conselhos e encorajamentos, seja, enfim, ajudando-o materialmente, se isso é possível. Nesse caso, a prece pode também ter um efeito direto, pelo fato de dirigir à pessoa uma corrente fluídica que visa o fortalecimento de sua moral. Isso está lá no capítulo 5, no número 5, 27, e capítulos também 17, itens 6 e 10. Quer que leia a prece também? Não, Lenilson, não Tá tranquilo, precisa. né? Você gostaria de fazer algum comentário em cima do que você leu? Essa lição assim de hoje é assim, todas as vezes que a gente consegue perceber a aflição do outro, eu acho que cresce dentro de nós aquele sentimento de piedade. No Evangelho tem um capítulo desse, né, que fala sobre a piedade, esse olhar que a gente tem para com o que o outro está vivendo, né? É como se a gente começasse a iniciar o processo de se colocar no lugar do outro. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente pode sentir o quanto nós estamos crescendo, né? Porque, normalmente, nessas viagens que a gente faz das reencarnações, normalmente o foco a gente coloca sempre sobre si mesmo, né? Mas a partir do momento que você já consegue olhar o entorno e sentir a necessidade do outro, vai crescendo essa piedade. E lá nesse capítulo é interessante que a piedade é como se fosse assim, o amor crescendo dentro de nós. Sabe quando a planta está nascendo? Então, quando você pensa assim, poxa, quando é que eu vou ter amor dentro da minha alma, né? Quando você já começa a ter piedade das situações que estão ao nosso derredor, a gente já está sentindo desenvolver, né, esse amor dentro de nós, né? Então, isso assim é uma das coisas que comunica conosco, né? Poxa, eu estou aprendendo, eu estou crescendo. E aí, dentro de nós, quando a gente consegue visualizar isso, a gente consegue também aumentar em nós a autoestima, porque você sente que algo de bom está crescendo dentro de nós. E esse movimento, assim, ele é fantástico, porque cria dentro de nós muito mais confiança, né? No viver, no desenvolver aquilo que a gente está buscando. Então, quando a gente pensa numa pessoa que está aflita, a gente começa assim, nas leituras da doutrina espírita ou em outras leituras, você vê que a alma, quando ela está encarnada, ela necessita de algumas vivências. Então, imaginemos que a pessoa está necessitando viver aquele momento, né? Aquela aflição. E aí você pensa assim, poxa, mas será que eu devo interferir, não é isso? Nessa vivência que a pessoa tem? A questão é essa. Será que a gente deve fazer a prece para tentar modificar esse quadro que a pessoa está vivendo? Porque se eu já entendo que a vivência é necessária, para que eu vou interferir nessa situação? E aí, meus irmãos, é verdade que a gente aprende que a vontade de Deus, ela deve prevalecer, não é isso? Porque quando nós estávamos lá no plano espiritual e combinamos, né, assinamos aquele contrato, olha, tem essas vivências aqui para você, o que você acha? Aí a gente vai, né, titubeando, a gente vai, ó, coloca o dedão lá, poxa, vou tentar. Então, nós estamos nesse momento, envolvidos com essas aflições. Devemos, então, interferir nisso? E aí, a leitura, assim, ela cria dentro de nós, né,
um olhar totalmente diferenciado, né? Então, a gente vai vendo que quando a gente olha para a pessoa em aflição e sente a piedade, o amor crescendo em nós, naturalmente, meus irmãos, a gente vai orar, independente de saber que a pessoa necessita daquele momento. Mas a gente também vai entendendo que a partir do momento que você começa a orar, os efeitos da oração sobre a pessoa vão acontecer. Então, assim, entender que a partir do momento que você ora, não é que automaticamente você vai interferir naquela aflição que a pessoa vive, mas a oração, ela é como se você jogasse sobre a pessoa uma vibração tal que ela vai, a partir daquilo, ser sustentada na prova que ela escolheu para viver. Então, imaginemos assim, no processo de oração, a gente orou, imaginemos uma bolha, né? De uma coloração rosa, né? Ligada ao amor, que envolve a pessoa no momento dessa oração, e tudo aquilo que a pessoa vai receber, né, nesse momento, né, esses eflúvios que o Pai envia, que a gente está atraindo para a pessoa no momento da oração, imagine como é que vai ficar, né, todo esse ser, né, tanto o lado espiritual como o lado material. E, quer dizer, pensemos em energias que vão tocar a sensibilidade da pessoa, né? Elevar o padrão de pensamento, né? Porque isso que é fundamental. Quando a oração acontece, a gente está tocando a sensibilidade da pessoa para que ela possa, sentindo mais confiança, né, na vida, se ligar, né, a essas fontes. E é interessante que quando a criatura entra nesse estado, né, ela começa a atrair, abrir os campos, né, abrir os campos de percepção para receber essa força. Então, eu gosto daquela imagem que num dia nublado, a nuvem se abre, e aí aquele foco, né, aquele foco de luz solar atinge um determinado ponto. Então, imaginemos que a oração possibilita isso, né? Abrir a percepção da pessoa, né? Para que ela possa efetivamente receber esse banho de energia. E aí, olha só o que pode transformar na vida da pessoa quando ela consegue se conectar com essas forças, né? Ouvindo melhor as intuições que chegam, cresce dentro dela muito mais confiança. E assim, nenhum de nós consegue viver as situações sem confiança. A confiança é fundamental para que a gente tenha, como ele diz no texto, né? Você pede coragem à pessoa. Então, confiança tem a ver com coragem, porque quando você passa a confiar, e a confiança, eu acredito que ela tem 3 pernas, é aquele banco de 3 pernas. Você precisa confiar em si, na sua capacidade, você precisa confiar na vida, né, em tudo aquilo que a vida está te proporcionando para o aprendizado, e confiar em Deus. Então, esse tripé da confiança possibilita a pessoa ter certeza que aquela vivência, aquela aflição, ela é contornável, que eu tenho força para viver isso e não me sentir fragilizado em melancolia, em tristeza, em desânimo. Porque quando a gente deixa o desânimo chegar, a gente passa a ser, a gente fica fraco. As nossas energias, tanto materiais como espirituais, se enfraquecem. Lá no Evangelho tem um capítulo que fala disso, né? Que quando a gente desanima, todas as forças... Ó, esse meu filho precisa de um tempo, ele está pensando.
Então, o desânimo afasta de nós essas coisas que são importantes para que a gente tenha coragem, tenha confiança. Então, fugir do desânimo é fundamental. Então, a prece pedindo coragem, né, energias de coragem para a pessoa é fundamental. E a outra questão é quando a pessoa, nesse processo de aprendizado, entende que eu tenho um problema na minha frente. Eu vou tentar solucionar ou vou deixar a coisa acontecer? Né? Se eu tenho que sofrer, eu vou sofrer, tranquilo. Não é assim o processo. Porque quando a gente tem uma aflição, uma dor, uma situação, o que a gente faz? A gente busca solução. Aí você procura os seus familiares, você procura o vizinho, você procura a religião, você procura o médico, de acordo com a aflição que você sente, sendo material ou espiritual, ou psicológica, etc. e tal, você procura um recurso, porque isso é um movimento que o ser que está encarnado vai buscar. Então, você busca tudo. Mas chega um momento na nossa vida que a gente olha para a situação e vê, Senhor, eu já procurei tudo, Senhor. Eu já fui em todos os cantos. E estou sentindo que esse momento eu preciso viver. Não tem solução assim, imediata para isso. Então, quando você já buscou tudo e vê que aquela situação está permanecendo, a gente entra numa vibração que a gente chama de resignação. A resignação é aceitar aquilo que você não consegue modificar. Então, se eu preciso viver aquilo, não é isso? Eu preciso entrar na vibração da resignação. E aí, em um dos estudos que eu já fiz antes, eu encontrei um estudo da Anete Guimarães, não sei se vocês conhecem, mas lá no YouTube é fácil encontrar esse vídeo. Ela fala, gente, sobre o fardo com Jesus é mais leve. Aí, você assistindo o vídeo, você vai ver assim, um processo muito interessante. Porque ela, lá, quando ela fazia faculdade, o professor fez um desafio para ela mostrar cientificamente que a vida com Jesus é mais leve. Quer dizer, bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? Ela começou a pesquisa dela e ela identificou, gente, que a criatura que está ligada ao evangelho, às ações, né, ligadas aos ensinamentos do Cristo, o sofrimento é menor. E aí ela começou a pesquisar e ela identificou que no nosso cérebro existe um tal de portal de controle. Esse portal de controle é assim, se você machucou o dedão do pé, aquilo não viaja pelo sistema nervoso e chega no cérebro. Esse portal de controle, ele pode estar mais aberto ou mais fechado, de acordo com alguns fatores que a pessoa sente dentro de si. Aí, nessa pesquisa, ela identificou que esse portal de controle, ele é acionado pelas endorfinas e encefalinas, que são produzidas no nosso cérebro, no nosso cérebro antigo, porque nós temos um cérebro primitivo e o cérebro novo, né? Que a gente são separados. Então, nesse cérebro antigo, é tudo aquilo que nos aproxima dos animais. Se o animal sente raiva, nós também sentimos. Se o animal sente medo, nós também sentimos. Tudo isso é nessa área desse cérebro primitivo. E nesse cérebro primitivo é que são produzidas essas substâncias que vão fechar o portão da dor ou abrir o portão da dor. Então, se eu no meu organismo tenho muita encefalina, endorfina circulando, o portão da dor vai estar mais fechado. A sensação de dor física ou moral, ela é menor.
Aí ela começou a pesquisar e viu o seguinte, que para esse cérebro antigo produzir mais endorfinas e encefalinas, é preciso que a gente não esteja usando ele, que a gente esteja usando mais o cérebro novo, o neocórtex, que ela fala. E esse neocórtex, ele está ligado ao quê? Ligado à criatividade, à música, a tudo que é pensamentos elevados, tudo que nos liga ao Evangelho do Cristo é nesse neocórtex. Então, quando você está com a vida assim, voltada para as coisas boas, né? Vamos pensar assim, minha vida é voltada para as coisas boas. Eu estou usando o cérebro novo. Eu deixo o cérebro antigo quietinho lá. Enquanto ele está quietinho, ele está produzindo mais substâncias que vão fechar esse portão da dor, nos ajudando a viver aquele momento com uma tranquilidade um pouco melhor. Então, ela provou cientificamente que quando você está ligado às coisas do Evangelho, a sensação de dor é menor para essas pessoas. Aí você pensa assim, se a oração tem o poder de ajudar essa pessoa através da coragem e da resignação, nós estamos ajudando essa pessoa a fechar esse portão da dor e poder viver aquele momento, aquela vivência com um equilíbrio melhor, né? Você se sente mais fortalecido para viver aquilo. E, para a gente terminando, uma das coisas assim que eu sinto que é muito importante, gente, é que quando a gente está vivendo qualquer tipo de aflição, quando você sente que tem pessoas interessadas na sua melhoria, você sente que não está caminhando sozinho. E isso, assim, me parece assim, fundamental para a pessoa se fortalecer. Porque se eu sei que pessoas me amam, que gostam de mim, que estão torcendo pela minha melhora, a gente não se anima? Então, é nesse sentido que esse interesse que a gente tem pela pessoa, por orar por ela, pode fazer assim, toda a diferença nessa vivência que cada um de nós, né, precisa atravessar. Tá bom, meu irmão? Maravilha, Lenilson. Gratidão, meu irmão, por essas reflexões. Particularmente me ajudou bastante aqui a aprofundar, né, esse texto tão curto, mas tão profundo, né, que Kardec coloca aqui como primeiro item, como você bem reforçou, né, as preces para as outras pessoas, né? Então, muito interessante aí suas reflexões. Gratidão mesmo. Eu até rapidamente faço um gancho da tua primeira fala, que você inicia dizendo que quando conseguimos, né, perceber a aflição do outro, né, desperta em nós o sentimento da piedade, né? E realmente eu entendi dessa forma, né? Achei muito interessante como Kardec inicia aqui para deixar a gente assim atento, né? Que ele disse: é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada ao nosso pedido, ou seja, não é porque nós queremos, não é porque nós desejamos, não é porque nós sentimos isso, que aquela prova, né, que o indivíduo tem que passar, né, decorrente das leis soberanas de amor de Deus, né, que elas cessarão. No entanto, esse movimento que nós fazemos do fundo do nosso coração, como você falou, despertando esse sentimento de empatia, de piedade, de compaixão pelo outro, eu acho que quando a gente mentaliza isso em forma de prece, entramos naquele momento em que vamos exercitar, né, todo esse sentimento nobre que já temos em favor do outro, para amenizar aquela prova que o outro está passando. E muitas das vezes isso também serve de bênção para nós mesmos, né? Porque ali nós vamos nos
extirpando de nós, né, sentimentos que até então nós tínhamos, mas que a dor do outro fez com que a gente se melhorasse também, iniciasse esse processo de melhoramento íntimo, né? Porque muitas das vezes a gente vê uma pessoa sofrendo alguma coisa e nós somos indiferentes. Por quê? Porque na nossa visão ainda, aquele problema que a pessoa passa não é tão grande assim, não é motivo de ela estar na rua, não é motivo de ela se entregar, não é motivo de ela estar passando por a depressão, porque a nossa visão, a gente acha que esse probleminha aí tão simples de resolver, a pessoa está com dificuldade financeira, mas tão pouco, você precisa de tão pouco. Então, aí eu concordo contigo, quando nós conseguimos perceber e sentir a dor do outro, aí sim, a gente vai desenvolver a empatia, vai se colocar no outro, aí a gente vai deixar de ser indiferente. E deixando de ser indiferente, e no momento a gente não tendo opção, qual é a melhor e eficaz opção que nós temos? A própria prece em favor do outro. Que, como Kardec diz lá no finalzinho, né? A prece, neste caso, poderá também ser feito direto. Né? Vai se formar uma corrente fluídica, ou seja, nós estamos emitindo bons pensamentos, pensamentos transformados em energias em nome de Deus, em nome de Jesus, para amparar aquele nosso irmão que está atravessando um momento de dificuldade. Então, eu achei maravilhoso assim, você ajudou, Lenilson, a despertar, né, para que a gente conseguisse compreender melhor o tema. Acredito que também outros irmãos gostariam de falar, então eu passo a palavra aqui para quem quiser contribuir. Mas fiquei muito contente assim de entender, de captar a ideia aqui do texto. Sandro, Oi. quem somos nós para poder fazer prece para alguém? Nós somos imperfeitos, né? Aqui fazendo uma provocação, obviamente. Sim. Somos nós. Quem eu penso que sou para poder fazer prece para alguém? Aí a gente vê que Jesus não convidou 12 anjos, 12 perfeitos. Exatamente. Pelo contrário, ele chamou 12 imperfeitos e cada imperfeição ali é uma característica nossa. Eu gostei muito do que o Lenilson colocou aí, consolou muito meu coração, eu fiquei muito feliz com as colocações dele. E também queria dizer o seguinte, nós temos a capacidade, Deus nos dá ferramentas, Deus nos potencializa, nos capacita para que a gente possa orar pelo outro, pedir pelo outro, né? Até a questão do passe, da cura, sem sermos perfeitos. E aí isso ajuda no nosso processo evolutivo, né? E aí, quanto mais eu sinto a dor do outro, né? mais eu fico com essa... esse amor de Jesus que nos contagia, né? que amplifica, que nos coloca numa condição assim de seres que estão ali colaborando no processo de evangelização nossa mesmo e do planeta. Eu queria agradecer, realmente, foi muito bom. Bom dia a todos. Excelente provocação. Realmente nós somos esses instrumentos, né? Quando nós nos propomos a colaborar com a missão do mestre, né? Ele ignora todos esses nossos defeitos e imperfeições, porque ele sabe dos nossos potenciais, do nosso destino, que é amar. Então, naquele momento ali, quando de bom coração nós nos colocamos como instrumentos de Deus, certamente Jesus e a espiritualidade se aproveita disso, porque ainda é necessário, né? Por isso somos considerados médios, né? Esses instrumentos intermediários para que se cumpra as vontades da espiritualidade amiga, os desígnios de Deus. Muito bom. Gostei também da provocação aí, João, do seu comentário. Mais alguém? Posso ajudar aqui um pouquinho, Sandro? Certamente, com certeza. Tudo tão bonito, Leilson, a entrada
do seu, a leitura, se não me engano, é o seu Everaldo, né? Evaldo. Tudo foi muito bonito da gente ouvir, o Gilbert também. Logicamente, quando fala prece pelos outros, e principalmente os que estão em aflição, é uma convocação de Jesus, né? Para que a gente combata o egoísmo, né? Que a gente para de pensar nos próprios problemas, nas nossas aflições, e dirige o nosso olhar físico e espiritual para o sofrimento alheio. Então, é a gente sair da gente e reconhecer a dor no próximo. E nós, assim, particularmente, em todas as eras da nossa evolução, em todos os momentos, a gente detecta aflições, porque faz parte do nosso caminhar, da evolução do nosso planeta, né? Que é essa escola que é prova e expiações. E se a gente for olhar um olhar macro, a gente vê as aflições maiores, que generalizam e nos buscam a todos em compaixão, em piedade, em amor àquele que sofre. Por exemplo, na Ucrânia, né, essa guerra, as guerras civis que desolam a África em todos os pontos, o terrorismo que já está espalhado por todo o planeta, almas assim realmente difíceis, né? Que nos trazem tantos sofrimentos. Nós vemos aqui no nosso Brasil, que é tão grande, áreas que trazem sofrimento, inundações, e vemos almas lindas, assim, humildes, né? Que batalham, de repente se veem sem nada, sem o ganha-pão. Isso tudo é aflição. Quando a gente também olha ao nosso redor, um ente querido, né? Que só nós sabemos a aflição que eles passam, um vizinho que ninguém sabe, mas está em aflição. E esses que estão mais próximos, a gente pode visitar, pode conversar, pode orar sempre, que é a prece, né? A prece não tem fronteira. Então, ela vai aos corações e preenche todas as lacunas de uma maneira que eu acho, na minha convicção, pelos estudos que a gente faz, a gente não tem dimensão do poder da prece, de tão linda que ela é, principalmente a prece vindo do coração, aquela que não fica pendurada no teto, né? Ela ultrapassa e vai devido à força, à vontade que temos de ver o outro melhor. E a prece não precisa ser grande coisa. Se a gente fala assim para Jesus, Jesus, ampara esse nosso irmão, fortaleça-o na dificuldade, porque em nenhum momento a gente também tem a sabedoria para dizer se é necessário aquela prova ou não. Isso cabe a Deus, isso cabe a Jesus. Mas a nossa sensibilidade é importante que seja despertada, porque a nossa vontade de vê-lo bem. Se nós analisarmos, por exemplo, esses sofrimentos, né, essas pessoas que estão na Ucrânia, na África, mas, meu Deus, por que passam por isso? Logicamente, há uma razão perfeita para tudo isso. Há um comprometimento das almas nessa necessidade tão triste. Mas não nos cabe em nenhum momento dizer, então que ótimo, merecem que sofram. Não. Cabe a nós despertar o amor ao outro, o amor que temos em nós, ser trabalhado para que nós possamos ajudar, minorar, de alguma forma, esse sofrimento que abala os nossos irmãos. E o senhor Evaldo falou uma coisa interessante, mas aí, né? Por que agirmos assim? Além de combater a nossa própria visão tão assim voltada para o eu, e estender a nós, aos outros, tudo que nos faz bem, tudo que nós aprendemos, e eu acho que é esse o compromisso que a gente tem com o Evangelho de Jesus, quando ele disse, não deixai a luz abaixo do alqueire, quer dizer o seguinte, vamos trazer esses conhecimentos, tudo que nos faz bem, que nos enriquece a alma, que nos deixa o dia mais leve, porque conseguimos, né, como o Lenilson falou, a gente trabalha os nossos hormônios do bem-estar, a ocitocina, que quanto mais a gente faz bem, melhor a gente se sente. Tudo que nós sabemos, a gente tem o dever
de partilhar com os irmãos, para que eles sintam como é bom ser bom, como é bom a gente estar no caminho do bem, olhar o nosso irmão não com crítica nem julgamento, mas com vontade de vê-lo melhor, né? E a gente vê que ninguém está pedindo para que seja tirada a prova ou que seja acrescentada, porque se ela for necessária, ela deverá ser vivida. Mas nós pedimos a Jesus que, se for da vossa vontade, da sua vontade de Deus nosso Pai, que ela seja minorada, ou que o irmão tenha força, sabedoria e resignação para enfrentá-la, porque isso se passa conosco também nas nossas próprias aflições. A gente sempre pede, oh Jesus, se for o meu melhor, que só o Senhor sabe o que é melhor para mim, a nossa evolução, que a gente supere com coragem, né? Com força, com convicção, com aquela força espiritual para a gente vencer um dia de cada vez. Senão os resultados não serão positivos e, de repente, a gente se vê tendo que enfrentar provas, às vezes, mais difíceis. E no livro Fonte Viva, de Emmanuel, tem um texto bonito chamado Dentro da Luta, em que Jesus diz, não peço para que os tireis do mundo, mas que os livre do mal. Então, não se pede, ele nos orienta para não pedir o afastamento da dor, mas roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, para a gente não perder as vantagens do contato. Então, insiste também na recepção de pensamentos que nos ajudem a aproveitá-las, essas dificuldades, para não suplicar a extinção da dificuldade, procurar meios de superá-las, assimilando-lhes as lições, porque nada existe sem razão de ser. E ainda nos diz que a sabedoria do Senhor não deixa a margem à inutilidade. Nada é inútil, tudo é necessário. E é uma função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem seu lugar importante na economia da natureza física. Então, aceitemos o nosso dia de serviço onde e como determina a vontade sábia do Senhor. E ele nos diz, libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e nos convoca a receber o amparo sublime. Então, a gente vê que é importante a gente ter essa sensibilidade da prece ao outro, porque se a pessoa utiliza esse momento de aflição e dificuldade com sabedoria, sabendo que as coisas vão ser enfrentadas com amor, vão passar, né, com bons resultados, ela está se vencendo. E nós sabemos, né, do próprio Cristo, quando nos diz que o amor cobre a multidão de pecados. Às vezes a pessoa precisa passar por uma prova tão difícil, mas a conduta dela diante daquela dificuldade, o seu enfrentamento com coragem e sabedoria, faz com que às vezes aquela prova não seja tão necessária até o seu final. Nós vemos um caso, eu só não me recordo direito, o livro de André Luiz, acho que é Ação e Reação, mas eu não me lembro mais o nome do irmão que foi relatado o caso. Ele teve uma encarnação em que ele errou muito. Ele errou, ele não foi bom, ele deixou filhos para trás e teve outros comportamentos infelizes. Mas a justiça divina, ela é tão sábia e generosa que, ao conceder a ele uma nova reencarnação, ele veio assim com muita vontade de acertar, de melhorar. E ele veio com o corpo todo manchado, a pele toda manchada, porque ele desencarnou em sofrimento e teve acho que uma queimadura muito forte. E isso realmente impressionou, ficou marcado no seu perispírito, e a reencarnação dele foi desse jeito, com a pele toda manchada, que nem ele sabia a razão daquilo, né? Quando reencarna, ao esquecer, ele não sabia mais, mas a pele toda manchada. E ele foi assim trabalhando a sua vivência e de repente ele volta, ele no trabalhar ele se torna
um trabalhador grande no centro, ele se torna presidente do centro, e esses filhos que ele abandonou, ele encontra-os na rua e os adota para cuidar deles dentro do centro. E então, na visão de André Luiz, ele relata que quando ele entra no centro, ele se reveste de uma luz maravilhosa devido ao crescer da sua alma em responsabilidade a tudo que ele deixou para trás. Então, ele tinha que passar por momentos muito difíceis, ele iria até perder a visão, ficar cego. Mas essas atitudes dele, comprometidos com o bem, fez com que ele só sofresse um pouquinho mais da vista, mas não perdeu a visão. Então, esses fatos trazem coragem para a gente, porque a gente não está a esmo, vivendo sem uma direção divina. Então, se você tem muitos compromissos e deve passar por inúmeras dificuldades, a retificação e a ratificação dos seus passos pode fazer com que essas provas sejam minoradas e você não tenha, às vezes, que passar por aquelas aflições que estão programadas para o seu crescimento. Então, orar pelos outros é compaixão com eles e conosco, porque é também um crescimento nosso em direção a Jesus, de deixar de ver somente nós e ver o outro com amor, com vontade de que ele também seja feliz, que ele encontre o caminho mais suave para caminhar e colocar seus pés. Muito obrigada. Nós que agradecemos, irmã, muito lindo aí o seu comentário, né? Essa passagem belíssima do livro, muito bom mesmo. Gratidão aí por compartilhar conosco aí seu comentário. Excelente. Mais alguém? Antes de a gente passar a palavra para o nosso Beto, alguém gostaria de contribuir, comentar alguma coisa? Falar bem rapidinho, porque ouvir esse pessoal tudo já emociona a gente, já deixa a gente inspirado para o dia. É por isso que é o Evangelho de Luz, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas, né, diante de tantas que Jesus trouxe, mas foi a importância da prece, né? Como ele enfatizou a prece em tudo, né? O tempo todo viam Jesus em prece. Ele ensinou a gente o Pai Nosso que atravessa, né, vários anos, séculos, e ele enfatizou o vigia e ora. Ele sempre trouxe, né, essa importância da prece. E o olhar para o outro é um olhar que vai começando a despertar na gente essa essência do amor, que a prece vai nos despertando, vai nos ajudando, né? Quando você faz por você, mas principalmente quando faz por outro. Eu lembro de uma vez que eu fiquei muito chocada com um cachorrinho que estava... não era filhote, já era um cachorro grande, ela estava em um processo muito triste de jogada na rua, enfim. E aí eu lembro de uma vez eu procurar a informação do porquê que esses animaizinhos sofrem. Se, né? Que resgate é esse? E eu fiquei naquela coisa, aquela curiosidade, né, dos animais. E eu lembro de um estudo espírita, eu não lembro mais quem foi, qual foi o livro. Na verdade, eu lembro que foi no livro, mas eu não lembro mais o nome do autor. Era uma autora. E ele falou justamente sobre a importância desse animal, que assim como todos nós, né, está nesse grau de evolução, mas que principalmente a dor dele vem para nos despertar. Então, assim, o outro, seja ele quem for o ser, né, qualquer ser vivo que a gente tenha em nossa volta, e esse é o poder dos relacionamentos, ele vem para nos despertar essa essência que ainda adormece em nós, que é colocar essa potencialidade do amor. E a prece é um exercício que nos facilita essa conexão com o outro. Eu acho que todos lembram aqui André Luiz, em Nosso Lar, quando ele fica empolgado, aguardando uma prece, né? E aí ele pensa, né,
que, nossa, eu vou receber várias, né? E tinha lá os objetos lá informatizados, e ele, crente que ele, né, já que todo mundo estava recebendo, ele ia ter várias. E ele recebeu uma, que não foi da família. Era de uma senhora que ele ajudava, né, mas reclamava e tudo mais, mas que ela tinha genuíno amor por ele. E isso foi para poder elevar essa condição que o outro necessita e que nós necessitamos quando fazemos exercício. Então, a prece é um exercício incrível para quem recebe e para quem doa, porque ele vai afinando a potencialidade do amor. Talvez por isso Jesus tenha insistido tanto, em tantos momentos, no exemplo e em suas lições, sobre a importância da prece. Talvez por isso ele tenha dado para a gente presente o Pai Nosso, a Ave Maria, e ele pode, né, exemplificar através de uma força tão grande que é uma prece como essa. Não tem uma conexão. Eu lembro do Beto falando isso uma vez na mocidade, a gente pedindo os jovens para fazer a oração final, e eles desconcentrados e tudo mais, que eu estou com vergonha. Falou, então, faz um Pai Nosso. E é interessante, porque nesse momento, quando a gente faz, ainda que você não esteja conectado, o Pai Nosso te eleva. Ele te traz, por causa do conteúdo dele, para essa essência divina. Então, quando fala da prece para outrem, nada mais é, no meu entender, né, a minha opinião, que é para afinar esse instrumento que é o amor. Acredito que é uma das nossas maiores potencialidades, quando a gente enxerga no outro a necessidade dele e o quanto que nós podemos contribuir nesse processo. Eu sei. Valeu, Mônica. Obrigado aí também pela sua contribuição. Arrisco a dizer que esse livro que você falou sobre essa história do animal deve ser de Irvênia Prada, mas só um palpite. Era fininho, eu não lembro o nome dela, mas é muito bacana, falando sobre os animais e a espiritualidade. É muito bacana. Essa nossa irmã, ela desenvolve um estudo bem aprofundado, né? Então tem vários São poucos, livros aí, né, que falam sobre isso. Muito bom. Alguém gostaria de contribuir? Beto, acho que é com você, meu irmão. Então, vamos para a prece de encerramento. Sim, senhor. Porque nada restou. Bem, meus irmãos, o tema realmente é prece por alguém que esteja em aflição, não é? Alguém que esteja em aflição. Quem? Então, aqueles que entram em aflição, eles apresentam, não é, os diversos graus do seu estado de aflição. Tem alguém que entra em aflição, mas está naqueles momentos, né? Jesus esteve em aflição, né? Muitos entram em aflição sem entrarem em desespero. Muitos são aqueles aflitos, os bem-aventurados aos quais Jesus se referiu, e que estão deixando, né, as sombras daqueles processos que o levaram à aflição para entrar num estágio de paz, onde a aflição está sendo realmente o processo de diluição das situações que o prendem aos equívocos do passado, né? Então, são muitos os que entram em aflição. São os que entram em aflição desesperados, revoltados, né?
São os que entram em aflição sem fé. São os que entram em aflição com fé. Olha só. Né? Mas, para quem, né? Aqui, Kardec realmente objetiva dirigir essa reflexão da importância da prece por alguém que esteja em aflição. Para qual o aflito? Para todos eles, né? Para todos eles. Para o aflito revoltado, o aflito com raiva, né? Para o aflito desesperado, para o aflito com esperança, para o aflito confiante que vai passar. Então, o leque é grande, né? Das criaturas que, por passarem por aflição, às vezes é um amigo nosso, né? Aqui, da nossa luta mesmo, puxa vida, Beto, esse de alguém, eu estou passando um momento complicado, um momento difícil. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Mas você, né? Eu estou aqui à disposição, se for necessário, algo além da oração. Né? Porque, junto com a prece, você pode propiciar algum elemento também que vai trazer para o indivíduo um sentimento de esperança, de segurança. Caramba, eu não estou sozinho, né? Eu não estou sozinho. Então, meus irmãos, refletindo sobre esse tema, a gente vai lá no capítulo 82 dos Salmos, versículo 6, não é? Quando, talvez seja até mesmo Jesus dizendo, né? Eu mesmo disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Está lá em Salmos, capítulo 82, versículo 6. Dali Jesus tirou aquela repetição, né? Quando ele reafirmou, vós sois deuses, e poderão ou farão tudo aquilo que eu fiz, e mais ainda, falando exatamente das possibilidades que cada um de nós temos de acionar os mecanismos divinos, porque Deus está em nós, né? Então, quando você realmente aciona esses mecanismos divinos que estão em você, em que você faz a conexão com o alto, com os nossos irmãos, né? Os espíritos superiores, você, além de acionar forças, você agrega forças do cosmos, né? Você agrega forças divinas através desses benfeitores amigos e, naturalmente, você vai direcionar, vai canalizar nesta ou naquela direção, para esta ou aquela situação, para esse ou aquele irmão, né? Então, essa compreensão que nós temos. E o Tiago, lá em algum momento, eu não estou lembrado qual é, eu acho que está lá no Atos dos Apóstolos, relatado lá por Lucas, ele tem, em algum momento, ele diz, né? Orai uns pelos outros, para que sareis. Olha só, né? Essas são as palavras deles. Orai uns pelos outros, para que sareis. Então, a oração por alguém que passa por aflição pode ser que não tire aquela criatura daquele momento de aflição que ela está passando. Por quê? Porque ela está ali usando o livre-arbítrio. Pode ser que aquele esteja
em aflição porque está com raiva, porque não obteve aquilo que queria, porque está em conflito com o outro, porque se sentiu perdedor, e ele está naquele processo, naquela tormenta, em função de uma revolta. E a tua prece por aquela criatura, ela não vai tirar aquela criatura da escolha que ela está fazendo do seu livre-arbítrio, né? Porque até Deus deixa. Não é isso? Não vai tirar a criatura imediatamente da vontade em que ela está estabelecendo, né? E, consequentemente, da sua necessidade. Ela está passando por aquilo, mas você, porque ela está passando e porque ela merece receber aquilo, você vai deixar de orar por ela? Não, né? Senão Jesus não teria orado por aqueles todos. Pai, ampara-os, Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Né? Eram os mais selvagens sentimentos, enlouquecidos, mas ali está uma prova de que devemos orar pelos aflitos, sim. Porque quando você está acionando os mecanismos da prece, da oração, você está, na realidade, fazendo uma construção divina. Uma vez um amigo espiritual me disse assim: meu filho, um pensamento de ternura jamais se perderá na história daquela criatura que o criou. É um ponto de luz que permanecerá aceso em sua existência até o fim dos éons. Porque tudo aquilo que é divino é permanente. Um pensamento de raiva vai criar sombras, lixo na psicosfera do planeta, em que a criatura vai ter que colher um dia, porque é a cada um segundo as suas obras. De alguma forma, ele vai ter que absorver. Aquele pensamento, ele vai desaparecer. Mas um ponto de luz que ele crie, com um olhar de ternura, com uma palavra de compaixão, com um gesto de amor, jamais se perderá na história daquela criatura que o está construindo, por ser de origem divina. Tudo aquilo que é divino, ele é permanente. Vocês vejam, né? Que às vezes a gente, durante o dia a dia, nós temos oportunidades de acendermos pontinhos de luz em nós mesmos, na nossa estrutura psíquica, né? Espiritual, um olhar de compreensão, um resto de ternura. Agora, uma prece, você parar para fazer uma prece, isso é divino, isso é divino. Então, essas forças que saem de você por serem verdadeiras, elas são forças que vão, na realidade, se agregarem a outras forças, porque aquele que está passando em aflição, não importando a classificação do seu momento de aflição, ele tem criaturas que o amam. Olha só. São os seus amores, talvez aquela filhinha que aguarda, que está torcendo por ele no plano espiritual, sua mãezinha, né? Sua companheira, seu filho, seus amigos. Então, quando você exterioriza essas forças através da prece, essas correntes, esses raios eletromagnéticos, eles vão sofrer, vamos dizer, a eles vão ser agregados novas forças e que vão se direcionar àquela criatura e que, como sementes, né, elas vão ficar ali, envolvendo aquela criatura, né,
para que ele possa ter bom ânimo, para que ele possa despertar em um determinado momento. Nós já tivemos casos comprovados, irmão, de oração contínua por determinadas pessoas que viviam um verdadeiro tormento mental. E, em função das preces contínuas, uma vez nos procuraram para dizer, para pedir perdão, para dizer que, né, num trabalho de reconhecimento, né, eu sou o indivíduo que eu não valho nada, eu vivo fazendo, olha que coisa belíssima, eu vivo fazendo coisas erradas, eu vivo por causa das preces que recebeu. Porque em determinado momento aquelas forças divinas elas vão atuar naquela alma para o qual foram direcionadas. Então, nada se perde, né, nesse campo, porque Deus canaliza o seu amor através dos seus filhos, seja através das preces, né? Seja através das palavras amigas, seja através do ato de apoio, seja através de alguma coisa. Deus canaliza as suas forças através de seus filhos. Deus está em nós. E no momento em que você aciona os mecanismos divinos, eles vão ser direcionados, né, com esse propósito de trazerem realmente os recursos, o lenitivo. E se a criatura não muda naquele momento, não tem problema, né? Está depositado sobre ele as sementes abençoadas da misericórdia divina. E aí, meus irmãos, esse entendimento, porque tudo isso é ciência, né? Tudo isso é criação de forças, como Jesus colocou. Tudo isso é ciência. Então, essas forças, né, que são exteriorizadas através da prece, são criações divinas, extraordinárias. E como se perderão? Elas jamais se perderão. Então, por isso, fulano ele não liga para isso, ele não. Oremos por eles, porque esses recursos divinos, né, vão balsamizá-lo ou balsamizá-la, né? Vão envolvê-lo, vão impregná-lo. Se ele vai fazer essa retenção agora ou não, aí é outra história. Aí é outra história. Mas nunca deixemos de orar pelos aflitos, e bem como pedir aos irmãos que orem pela gente quando nós estivermos aflitos, porque nós, às vezes, entramos em aflição, né, minha gente? Todos nós. Por isso, oremos uns pelos outros, né? Para que nós possamos sarar, como disse o nosso irmão Tiago, né? Então, que sejamos esses mecanismos divinos a orarmos uns pelos outros, principalmente por aqueles que se encontram mais doentes, que são os aflitos, revoltados, né? Que são os aflitos indiferentes às coisas de Deus. Um abraço afetuoso em cada um. Gratidão, Beto, Chiquinho, a todos aí que lhe inspiraram para que você trouxesse isso. Nossos irmãos esgotaram o tema, mas Chiquinho sempre atento e sempre sopra os seus ouvidos aí para que nos traga mais algumas coisinhas que a gente precisa ouvir. E hoje não foi diferente. Então, muito obrigado aí por você ser esse instrumento aí. Tá certo? Antes de devolver a palavra para o nosso amigo Beto, gostaria de verificar com a nossa irmã
Letícia, se ela pode ler para a gente o item do Evangelho. Antes disso, eu até consulto o Beto aí uma orientação, Beto. Preciso de tua ajuda. O que vamos estudar na semana que vem? O item 44, 44 e 46, 44, 46 e 49. O que é que tu acha? Podemos trabalhar o 44 e o 46. Certo. Tudo bem. Bom, Então, tá bom. Letícia, irmã querida, você... Deixa eu ver se... Ah, tá, sim. Você pode ler para a gente na semana que vem o item 44 e 46? Posso sim, Sandro, com Mara... certeza. Maravilha, então. Gratidão. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos. Logo após a prece, peço para que vocês permaneçam na sala, que a nossa irmã Mônica tem um recadinho para a gente. Eu também vou comentar alguma coisinha, mas vamos passar para a nossa prece de encerramento, com os corações repletos de alegria por tudo aquilo que a gente falou, ouviu e sentiu da espiritualidade amiga. Beto, peço que você encaminhe, retransmita a minha súplica aí a Chiquinho e verifique com ele quem pode fazer a nossa prece de encerramento, ou você mesmo, por favor. vamos fazer. Quem gostaria de fazer? Eu, Edmeia. Então, vamos fazer com a Edmeia. Vamos orar, minha irmã. Bom dia a todos. Vamos na nossa oração, gente. Tem muita gente sofrendo, com chuvas, com guerra. Precisamos orar para essas pessoas que estão tristes, aflitas. Vamos lá, Senhor. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se perdoa e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus, fique conosco, Senhor. Um bom domingo para todos. E que possa, Senhor, orar para essas pessoas que perderam as suas casas, que estão aflitos nas ruas, por causa da chuva, as pessoas que estão na guerra, fugindo dela, sem ter lugar para ficar. Pessoal, tudo triste, tudo chorando, que Deus possa dar a mão para essas pessoas, que Ele possa olhar para essas pessoas tão aflitas, tão sofridas, e que nós podemos ter um ótimo domingo para todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Obrigada. Nós que agradecemos, irmã querida, pela prece de encerramento. Obrigada. Valeu. Passo agora a palavra para a nossa irmã Mônica, que tem alguns recadinhos. Por favor, Mônica.
Desafiador depois dessa prece. Vamos lá. Eu sei que aqui tem muita gente que já frequenta o nosso grupo espírita, mas eu sei que também tem gente aqui de outras cidades, de outras casas espíritas, e que conhece pessoas em outros lugares. Então, o convite que eu tenho para fazer, a gente vai reforçar lá no Amigos do Jefa, lá no WhatsApp, o link de inscrição, porque pode ser encaminhado a várias pessoas. A gente não sabe a quem realmente necessita e até um de nós possa estar aprendendo, adquirindo esse conhecimento. Então, o convite que a gente tem para fazer é sobre a nossa roda de família, que é sobre o título Dependência Química. A Silvia está aí, ela está com dificuldade com o celular, não sei se ela gostaria de falar um pouquinho. Quer, Silvia? Eu não sei se ela está podendo, se não puder, digita aí. Eu não sei se ela ainda está, Sandro, porque eu estou no celular. Está sim. Não sei se ela está podendo falar. Oi, Silvia. Oi, estou sim. Quer fazer o convite? Ela que vai coordenar o estudo junto com a Fátima. Vou nada. Só vou colaborar. Então, gente, bom dia a todos. A Abrap Lagos está convidando a todos para participar no próximo sábado da nossa roda de conversa, que vai ter o tema dependência química, tá? O convite a todos, o link está no grupo, é só fazer a inscrição, gratuito, tá? E a gente conta com vocês lá, e quem quiser divulgar também, é sempre bom, sempre importante, tá? Eu e Fátima estaremos lá aguardando vocês. Para quem não conhece, Silvia e Fátima são voluntárias e psicólogas da Abrap Lagos, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas da região dos Lagos. O evento vai ser de 9 às 11. Gratidão, Silvia, pelo seu convite. E, Sandro, você fala ou eu falo do curso de tarefeiros? Pode falar, se você quiser. Peço para você falar, Mônica. Fique à vontade. Que aí depois eu falo só da atividade lá do Jefa. Ou a outra atividade do Jefa. Hoje eu estou pedinte mesmo. Estou aqui pedindo e convidando vocês para mais um curso que é presencial. O da Abrap vai ser virtual, então pode espalhar para geral. Mas o do curso Tarefeiros para o Jefa, ele será presencial. Outros irmãos das casas espíritas daqui da região que queiram participar ou trazer, pode também, né, Sandro? Apesar do número ser limitado, até por causa da questão da pandemia. Mas é aberto. A gente vai formar um grupo de pessoas, de voluntários que queiram, e quem já é voluntário pode participar também. Vamos atualizar, vamos nos confraternizar com esse tema importante, que é a tarefa espírita. Vai ser no dia 7 de maio, esse ainda tem um tempo, quem quiser fazer as inscrições, será presencial, na parte da manhã, iniciando 8h30, e esse sou eu que vou estar coordenando, com a ajuda dos meus outros colaboradores, como o Sandro, Beto, e todo mundo que está lá. Tem alguma coisa aí? Muito bem, é isso aí, Mônica. A gente vai estar lá no dia 7/5, né? Primeiro curso Tarefeiro Espírita do Jefa, agora no primeiro semestre. É uma oportunidade que a gente dá aos nossos irmãos, né, frequentadores, né, aos nossos amigos, para habilitá-los, né, a servir, assim, querendo, né, de forma voluntária no nosso Jefa. Todo mundo sabe que estamos voltando às nossas atividades presenciais, né? E a gente precisa muito de ajuda de todos, né? A gente sempre dá um enfoque na questão da escala, a gente sabe que a gente tem várias atividades no dia a dia, então a gente se comprometer com uma atividade realmente é muito complicado. Por isso que a gente dá a oportunidade das pessoas fazerem o curso para que elas possam compor a escala e assim a gente fazer uma escala bem larga, de forma que favoreça, né,
a colaboração de todos, né? Isso é uma meta que nós temos, de sempre criar, né, essas atividades baseadas em escalas, porque aí atende todo mundo vai trabalhar, e assim a gente vai também compartilhando aí. As nossas palestras presenciais de sextas retornaram, né, ontem, na verdade, a última sexta, né, foi essa primeira palestra, coincidentemente foi proferida pela Mônica, estudo bem interessante, está lá no YouTube também, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa tarefa de modo misto, né? Tanto a gente conseguiu transmitir online, como a gente já fazia antes da pandemia, e no presencial foi tudo bem, graças a Deus, correu tudo bem. Estendemos um pouquinho ali o horário, mas foi natural, tinha muitos recados para dar, mas a gente acredita que na sexta-feira aí a gente já vai poder fazer dentro do nosso planejamento, né? Do horário certinho. Então, convidamos a todos, podem repassar aí o convite também, aquelas pessoas que há muito tempo vêm nos perguntando, então podem passar essa informação que as nossas palestras presenciais, né, já estão de volta. Os nossos estudos continuam, pedimos também que aquele link lá, aquela postagem com os links dos nossos estudos online, vocês também possam estar compartilhando, porque às vezes tem um amigo, um vizinho, um parente que queira participar disso, mas que fica sem jeito. Então, se a gente participa aqui do estudo, vamos convidar os nossos amigos, né? Vamos lá participar do estudo, eu vou estar lá e tal, porque às vezes a pessoa precisa disso, né? Então, a nossa presença também pode ajudar bastante nesse movimento. E aí, a partir daqui, ela realmente vai conseguir compreender o que é o espiritismo, essa beleza dessa doutrina, e automaticamente ela vai migrar para os outros, assim, de acordo com a vontade de cada um. Por enquanto, só agradecer a todos pela companhia e perguntar ao nosso irmão Beto se eu esqueci de alguma coisa. Não, eu que esqueci. Eu gostaria de fazer também, como todo mundo aí faz convite, né? Eu gostaria de fazer um convite aqui agora presencial, que é o seguinte, gente, nós estamos fazendo o passe presencial todas as segundas-feiras, começando por volta das 18h45. E nós fazemos, está interessante, porque a gente faz sempre uma preleção evangélica, com um tema mais ou menos, né, mais ou menos voltado para, tipo, bem-aventurados os aflitos, né? Que quem vai tomar passe está precisando de esperança, de uma mensagem de esperança. Então, a gente escolhe esse tema. E seria importante, as pessoas já não estão mais assim, suportando um pouco me ver todas as segundas-feiras, né? Então, seria interessante, gente, porque isso se renova há mais ou menos 42 anos, então não estou falando só de agora. Então, eu gostaria aqui de convidar alguém, né, algumas pessoas que tenham condição de fazer uma preleção de 20, no máximo 25 minutos, quando a gente consegue enganar o Sandro, né? De 20 a 25 minutos, uma preleçãozinha gostosa, né? Tem vindo tanta inspiração, né, para as pessoas que vão ali receber o passe, que é interessante. Eu acho que primeiro o passe na alma, né? Você abrir ali a alma através da mensagem de esperança, e depois vem com a energia, né? Com a energia do passe complementar. E aí eu teria aqui algumas pessoas, como o Jober, já convidei o Lenilson, já convidei a Mônica, né? Só não falei a ela. Já convidei o Sandro, né? Convidaria também a Cida, e eu não sei quem mais poderia. É uma pequena palestra, é muito gostoso, gente. É só preparar um temazinho em casa, só não podemos passar muito do tempo, né? Silvia, só acho, Silvia, fica só bravo. acho. A Alessandra, eu acho também que gostaria, se ela mora por aqui. Gente, meu coração está assim.
Oh, meu Deus, por que eu não moro em São Pedro? Eu adoraria participar do curso de tarefeiros, eu adoraria passar o pouquinho que eu sei, que me faz tão bem a todos que querem, estão junto de nós na caminhada. Como meu coração fica assim. Eu agradeço o carinho, e se eu puder, estou para ir em São Pedro. Se eu estiver aí, o Beto me conceder essa alegria, eu estarei pronta a servir sempre, porque o trabalho é bênção divina para a gente. Obrigada. Não tenha dúvida que eu vou ficar de tocaia, como diz o Lima. Quando né? eu chegar aí, as primeiras pessoas que souberem, que eu estou, saberão, são vocês, porque eu tenho um carinho, uma gratidão enorme pela casa e por todos. Muito então, obrigada. A Alessandra já está de stand-by, já vou colocar ela ali. Já estou em stand-by, com maior alegria. Quando ela vier, eu digo a Cida, ela vai fazer essa semana, você faz na outra. É assim. Que alegria, é um presente divino. Muito obrigada. Então, gente, eu já tive a confirmação do Sandro, da Mônica, do Jober lá, fazendo do Lenilson. Eu não sei, eu estou vendo os olhinhos de Bianca brilharem, Bianca, e depois eu faço a escala e passo para vocês, tá bom? A Cida. E Cida, como é que é? Eu tenho que me programar, porque eu faço atendimento nesse horário, mas sendo programado, eu ajusto a agenda. Sei. É segunda-feira, 18h45 a 19h15, mais ou menos. Né? Se você tiver um espaço, você passa para a gente. Tá bom? Eu vou me programar. Se a Silvia, cadê a Silvia? A Silvia está escondida lá. Se ela quiser também, então eu tenho a confirmação, né? De algumas pessoas, eu vou colocar aqui na minha escala e depois você me retorna, Cida, tá bom? Deixa eu me explicar aqui ao vivo, Beto. Vocês só não estão vendo minha carinha. Às segundas-feiras eu tenho um plantão fixo, eu saio de Arraial do Cabo às 19 horas. Aí eu chego em casa 7:50. Então, assim, segunda-feira realmente para mim é um dia difícil. Certo. Moniquinha sabe disso, ela está me convidando aí, me intimando, mas ela sabe disso. Eu vou ver se esse ano a gente tem algum feriado na segunda-feira e eu te falo. Tá bom, tá ótimo. Beto, eu só vou te pedir, Beto, eu só vou te pedir porque o Sandro me pediu para fazer uma palestra no dia 6 de maio. Tá bom. E eu tenho uma viagem também para fazer agora em maio. Então, se puder ser depois do dia 6 de maio, você pode me colocar na escala. Beleza. Aí você me fala a data, porque aí eu me programo. Ok, Cida, muito obrigado. Então, gente... A Érica também está à disposição. Concordo, Schubert, concordo. Concordo! Ela não está esquecida, não. É que só agora eu estou vendo o braço dela aí, que ela ainda não apareceu. Ela está na minha relação também. Gente, é muito bom contar com vocês. Caramba, esse grupo é um grupo, né? Eu certamente lá na frente acredito que do outro lado, em casa, né? Eu vou agradecer muito a Deus por ter convivido com vocês aqui. Um beijo em cada um. Muito obrigado. Bom domingo a todos. Bom domingo, obrigado. irmão. Só aproveitando aqui para dar aqui um abraço fraterno à nossa irmã Carla. Não recordo dela ter participado anteriormente, mas fica aqui registrado nossas boas-vindas, caso seja a primeira vez, tá, Carla? Um abraço fraterno. Bom domingo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, gente. domingo. Obrigada. Lenilson, Bianca, um abraço aí ao pessoal do Jeff. Até amanhã. Tchau, gente. Beijo. Bom dia a todos. Beijo a todos. Tchau. Tchau.